Olá, seja muito bem-vindo ao segundo dia da nossa jornada para destravar a nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre crenças limitantes e como elas nos conduzem de forma tão poderosa em nossas decisões e escolhas. E para isso, para que a gente consiga entender melhor o que são essas crenças limitantes, que na verdade são essas travas que dirigem a nossa vida, mesmo sem a gente nem perceber, a gente precisa entender melhor como que funciona a nossa mente. E para isso, é preciso esclarecer que a nossa mente é dividida em duas categorias: a mente consciente e a mente subconsciente. A mente consciente, ela ocupa cerca de 95% de espaço na nossa mente. E ela é a parte lógica, a parte racional, é a parte que está conectada ao presente, é a parte em que a gente vai tomar as nossas decisões. Porém, o subconsciente ocupa apenas 5%, mas são esses 5% mais poderosos, porque ele funciona como se fosse o HD, o HD da nossa mente. E o HD é aquele que comanda todos os outros sistemas de um computador, por exemplo. Então, o subconsciente é como se fosse o HD de um computador. Ele guarda memórias, emoções, experiências e repete padrões comportamentais sem que a gente nem mesmo perceba. Ele funciona como se fosse um piloto automático e ele regula os nossos hábitos, as nossas reações e até as escolhas, sem que a gente nem precise pensar a respeito. E para a gente poder entender melhor, vamos pensar no ato de dirigir. No primeiro momento, quando você está fazendo autoescola, você precisa pensar em cada um dos processos para poder colocar o carro em funcionamento. Você pensa, eu preciso entrar, regular o retrovisor, colocar a primeira marcha, pisar na embreagem, soltar devagar e acelerar. Esse processo todo, ele vai sendo, de certa forma, apagado, mas você continua dirigindo. Mas você não pensa nesse processo toda vez que você entra num carro para poder dirigir. Porque, primeiro, pela muita repetição, aquilo já fica gravado no seu subconsciente. E quantas vezes nós entramos num carro dirigindo e nós nos damos conta que já chegamos no nosso destino, mas em nenhum momento você pensou sobre pisar na embreagem, sobre apertar o freio, sobre colocar a primeira ou segunda marcha, porque aquilo virou automático na sua mente. É assim que o subconsciente funciona. E é no subconsciente que as crenças se instalam. E o que são essas crenças? É aquilo que a gente acredita como sendo verdade absoluta para nós. E o subconsciente, ele não faz julgamento. Ele não julga se aquilo é certo ou errado. Ele apenas grava. Ele apenas registra. E aquilo que ele registra, ele vai entender como o comando correto para fazer com que tudo na nossa vida funcione de acordo com aquele comando. Então, esses registros, eles podem vir na nossa infância através da nossa família, de experiências marcantes e de repetições, como eu disse no caso do carro, por exemplo. Né? Na nossa família, vem através de frases que nós ouvimos na nossa infância, por exemplo, você é preguiçosa, você é desobediente, dinheiro não cai do céu, homem não presta. Nas nossas experiências, são situações de rejeição, fracasso ou dor que deixaram marcas emocionais. E eu sei que você sabe, já passou por situações, por exemplo, de que você nem se lembra o que foi dito para você, mas você se lembra muito bem como você se sentiu com aquilo que foi dito. É isso que o subconsciente registra. Ele registra as emoções, aquilo que você sentiu em determinada situação, e ele vai registrar um comando de reação toda vez que ele identificar uma situação parecida. E, por exemplo, que nós podemos usar como exemplo, uma mulher que sempre ouviu que ela não era boa o suficiente, ou ela entendeu que ela não era boa o suficiente, ela sempre vai evitar desafios, porque ela sempre vai acreditar que vai falhar. Se uma pessoa sempre ouviu algo do tipo: dinheiro é sujo, se pegou no dinheiro, não coloca a mão na boca, nem o camelo pode passar pelo buraco da agulha, mas um rico não entra no céu. Você vai gerar
uma verdade de que as riquezas, de que o dinheiro não é bom. E sempre que você pense em ganhar dinheiro, aquele comando, aquele registro que está no seu subconsciente vai criar situações para que aquele dinheiro não permaneça na sua mão, porque o dinheiro é sinônimo de sujeira, é sinônimo de que você não vai alcançar o reino dos céus. Então, entendendo agora como que a mente funciona, como que o subconsciente domina as nossas ações, nós precisamos identificar essas travas, identificar quais são essas crenças que estão ali registradas no nosso subconsciente. E para a gente identificar essas travas, que são justamente essas crenças escondidas que impedem a gente de avançar, para identificar ela, primeiro, a gente precisa observar os padrões repetidos. Áreas em que você sempre trava. São quem? Relacionamentos? Nas finanças? Na autoestima? Perguntar em qual área da minha vida parece que eu sempre bato na mesma parede. Com certeza ali existe uma crença que está dominando e que ela é limitante, porque ela limita você. Você precisa escutar a sua fala interior. O subconsciente se manifesta em pensamentos automáticos. Então, você precisa pensar quais são as frases que eu costumo repetir para mim mesma quando algo dá errado. Ah, você sempre falha, nada dá certo. Nada dá certo para mim, eu sabia que isso ia acontecer. Quais são as frases automáticas que vêm no seu pensamento quando acontece determinado tipo de situação? E aí você vai analisar e tentar entender de onde que isso veio. Quem foi que disse isso para você? Quando foi que você começou a acreditar nisso? E a partir daí, nós vamos ter o caminho para a nossa libertação. O caminho para a libertação começa com a consciência. Quando você identifica a crença, já começa a enfraquecer ela. E o próximo passo é a substituição. Troque a mentira por uma verdade nova e positiva, especialmente uma verdade que seja bíblica. Por exemplo, se vier uma frase automática no seu pensamento, eu não consigo, você vai identificar e vai rebater essa crença com aquela frase, versículo que diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por exemplo, eu não mereço ser amada. Você vai pensar, porque Deus me atraiu com amor eterno, né? Eu sou amada com amor eterno do Pai. E aí você vai sempre fazer nessa repetição. Reprogramar existe consistência, assim como uma crença negativa foi gravada pela repetição, a positiva também precisa ser afirmada até virar automática. Então, a aplicação prática para o nosso segundo dia, para destravamento, é o exercício em que nós vamos escrever 3 áreas da nossa vida. Pega seu caderninho aí. 3 áreas da nossa vida em que você se sente travada. Identifica aí, é relacionamento, finanças, vida profissional, autoestima. Qual é a frase ou pensamento automático que surge quando você se sente travada nisso? Ah, dinheiro é difícil de ganhar. Nada dá certo para mim. Pensa aí. E como posso reescrever essa crença em uma frase positiva e verdadeira? E eu vou deixar como conteúdo bônus aqui o método real, que é o método do destravadas, para a gente poder combater esses pensamentos, essas crenças limitantes, que são conhecidos também como pensamentos sabotadores. Sabotadores. E para isso, para que a gente possa identificar as nossas crenças limitantes, nós precisamos identificar o que está dirigindo a nossa vida. Você se lembra lá do conteúdo bônus do dia 1 que eu passei? Nós podemos ser dirigidas especificamente por 5 situações, 5 traves na nossa vida: culpa, rancor e mágoa, medo, necessidade de aprovação, materialismo. E quando essas travas, é isso que dirige a nossa vida. Nós precisamos identificar cada uma dessas áreas e rebater com uma verdade bíblica. O método real, ele vai trazer o quê?
essa ação, esse método de agir com base no que nós estamos identificando como trava na nossa vida. O subconsciente é como a raiz de uma árvore. Você não vê, mas é ele que sustenta tudo o que aparece na superfície. Se as raízes estão doentes, a árvore não cresce. Mas se você cuida das raízes, tudo floresce. Hoje você deu um passo poderoso. Começou a olhar para as suas raízes. Continue firme nesse processo, porque a transformação já começou.